Já parou para pensar que 20 minutinhos de autocuidados diários podem transformar a sua vida e a sua rotina? E o Reiki pode ser um grande auxiliar nesse processo. Durante a pandemia da Covid-19, as terapias vibracionais e energéticas ganharam um destaque crescente, principalmente porque as pessoas estavam dentro de casa, não tinham como sair, precisavam de alguma forma se reequilibrar. E nada melhor que uma técnica como o Reiki, por exemplo. Só que logo depois as coisas começaram a voltar não para os eixos, né? Porque nada voltou a ser como era, mas as pessoas começaram a voltar para suas atividades e eu percebi que depois disso, parece que começou a dar uma certa esfriada nessa busca por terapias vibracionais. Mas hoje eu vou falar sobre como o Reiki pode te auxiliar principalmente no seu processo de autoconhecimento, de reconexão com a sua essência. E cada vez mais a gente percebe as rotinas mais aceleradas, com menos tempo disponível, parece que está todo mundo sempre equilibrando pratos e, de uma certa forma, a sociedade vem romantizando muito esse estado de estar sempre muito atarefado, muito ocupado, sem tempo para nada além daquilo que você já se propõe para o seu dia, que são os afazeres, trabalho, rotina corrida. Mas para entender como o Reiki pode se encaixar nesse processo de rotina agitada, é importante também você entender um pouco da história, para saber também qual é a proposta real do Reiki. Eu vou tentar resumir de uma forma bem simples, bem direta ao ponto, só para você entender realmente qual é o real intuito do Reiki. Se você já fez algum curso de Reiki antes, provavelmente você já ouviu essa história. Todo mestre reikiano vai contar essa mesma versão, às vezes com algumas diferenças, alguns pequenos ajustes, né? Porque, claro, a técnica Reiki foi ensinada pelo método boca a boca, ou seja, um ensinou para o outro, que ensinou para o outro. Então, virou um grande telefone sem fio. Então, se você ouviu essa história com algumas diferenças do que eu vou contar aqui agora, pode ficar tranquilo, não existe de fato uma versão que seja 100% verídica nessa história tradicional que a gente conta nos cursos de Reiki. Em resumo, a técnica Reiki surge com uma busca incessante por respostas do nosso mestre e redescobridor da técnica, Mikao Usui. Um dia ele estava conversando com seus alunos, porque ele também era professor e reitor de uma faculdade católica em Kyoto, e os alunos questionaram sobre algumas passagens da Bíblia. Ele não tinha as respostas para dar para os alunos porque eles queriam saber exatamente a fórmula de curar o corpo, assim como, por exemplo, Jesus e outros grandes curadores haviam feito. Como ele não tinha essas respostas, ele se sentiu ultrajado na sua honra, segundo a tradição do Japão. Por conta disso, ele pede demissão e ele vai em busca de respostas. Ele peregrina, ele viaja, ele vai atrás de livros, mosteiros, monastérios. Depois de muita e muita busca, muita pesquisa, ele finalmente encontra um pergaminho de um discípulo anônimo de Buda, porque ele se atentou que Buda também fazia essas curas. Ele consegue esse pergaminho com um manuscrito, algumas informações apenas simbólicas, então não tinha de fato ali como utilizar essa informação, como ativar essa energia. Com isso, ele vai até o Monte Kuramayama, ele se recolhe lá no Monte Kuramayama, fica lá 21 dias fazendo meditação, entoando cânticos, meditando, refletindo sobre aqueles símbolos, aqueles yantras que ele tinha conseguido, mas sem grande sucesso até o 21º dia. Na madrugada do 21º dia, ele consegue entender como é que funciona aquela ativação energética. Ele recebe ali, então, a sua sintonização energética. De forma bem sintética, bem resumida, é isso. A partir dali, ele fica tão empolgado com essa descoberta que ele pretende utilizar esse novo conhecimento na prática. Ele vai trabalhar junto da população mais carente, mais necessitada do Japão. Ele começa a desempenhar um trabalho de cura com essas pessoas para que elas pudessem se reintegrar à sociedade. Só que depois de um tempo ele percebe que não bastava. As pessoas voltavam para o mesmo estado que elas se encontravam porque ele apenas curava o corpo e ele sentiu que faltava a cura do espírito. Nesse momento ele começa a praticar um outro conceito do Reiki que é chamado 5 princípios de Reiki. E apesar dessa história ser envolta por muito mistério e lembrar muito a busca pelo Santo Graal, se a gente parar para pensar e refletir por alguns instantes, a gente vai ver que essa história parece muito atual.
Será que hoje a gente não está mais preocupado com a cura do corpo do que com a cura do próprio espírito? Será que a gente não está se distanciando da nossa conexão com a própria essência? E como isso impacta nas nossas vidas? Será que realmente a gente não pode trabalhar um pouquinho mais esse lado, assim como o mestre Mikao entendeu naquele momento que curar só o corpo, favorecer só o corpo não bastava, porque isso não fazia com que as pessoas se reintegrassem de fato à sociedade, não atingia o objetivo principal que ele tinha? Nesse momento, se você parar um pouquinho e analisar a sua vida, pode ser que você se encontre num estado muito parecido com essas pessoas que ele ajudava, que está se preocupando mais com o corpo, menos com o espírito, e com isso acaba repetindo padrões e voltando para os mesmos estados. E a gente não está aqui para criticar ou julgar o modo de vida de ninguém, mas lembrando que a sociedade, de certa forma, romantiza e até incentiva, mesmo que seja indiretamente, esse estilo de vida, esse modo de viver, acaba nos empurrando a viver no automático e se distanciando cada vez mais da nossa essência, da nossa conexão pessoal e da conexão com algo superior, que você pode chamar de Deus, universo, enfim, como você quiser. E isso não tem nada a ver com religião. Essa prática espiritual, essa conexão espiritual, ela pode acontecer mesmo que você seja um ateu, um descrente de qualquer coisa. Não tem nada a ver com fé religiosa. Tem muito mais a ver com você ter fé em si mesmo e encontrar, buscar pelo menos, um propósito para a sua vida. Então você pode trabalhar espiritualmente essa conexão de outra maneira que não seja necessariamente a religião. E é justamente nesse desconectar-se da própria essência que mora um grande perigo também, porque você acaba se tornando uma pessoa muito mais facilmente influenciável, porque você não tem um propósito, você não tem opiniões fortes o suficiente, você não sabe exatamente o que você gosta, quais são seus objetivos, seus propósitos, suas metas, e com isso você acaba sendo levado a fluir junto com uma massa. Você acaba seguindo padrões, pensamentos, estilos, modos de vida que os outros tentam impor. Então é extremamente importante trabalhar essa conexão, que seja através do reiki ou qualquer outra prática, mas que você consiga se reconectar com essa própria essência. E apesar de na história tradicional o mestre Mikao ter se recolhido lá no Monte Kuranayama por 21 dias de meditação e jejum, você não precisa fazer a mesma coisa. Você pode fazer isso em poucos minutos e de forma simples em qualquer lugar. Até porque o mestre Mikao sintetizou de forma brilhante essa prática justamente para que a gente pudesse praticá-la no nosso dia a dia. Você não precisa de um lugar específico preparado para isso, você não precisa de objetos ou talismãs, equipamentos, nada. Você só precisa de conhecimento, claro, você precisa conhecer a técnica Reiki, ser sintonizado por um mestre habilitado, isso é muito importante, então não adianta simplesmente ler a respeito do Reiki, você tem que receber essa sintonização e, claro, a boa vontade e a dedicação de uma autoaplicação de Reiki. Única e simplesmente esses 3 pontos são suficientes e você consegue em poucos minutos, cerca de 20 minutinhos, já começar a sentir os benefícios na prática do seu dia a dia. Então, o poder de reequilíbrio e reenergização pode estar literalmente nas palmas das suas mãos, porque o reikiano canaliza a energia do cosmos e redireciona para o receptor através dos chakras auxiliares que a gente tem nas palmas das mãos. É claro que na autoaplicação, uma vez que você já está canalizando a energia, você pode simplesmente se conectar com ela, deixar ela fluir pelo seu corpo ou realizar as posições de autoaplicação que a gente ensina no curso sem problema algum. Lembrando também que a cada nível de sintonização, o potencial energético vai se expandindo. O nível 1, que é chamado também de nível físico, você precisa necessariamente da presença do receptor, ou seja, se você vai aplicar em uma planta, um cristal, um animal ou até em outra pessoa, outro ser vivo, ele precisa estar necessariamente na sua frente a uma distância mínima, né, de alguns centímetros ali para que você possa aplicar a energia. Do nível 2 em diante, você já quebra as limitações do tempo e espaço, podendo aplicar energia para passado, presente, futuro, para qualquer situação ou pessoa, independente de onde ela esteja. Ela pode estar do outro lado do mundo e você na sua casa, e você consegue aplicar energia Reiki sem problema. Você pode também enviar energia Reiki para reprogramar situações do passado ou para o futuro, programando situações mais harmônicas.
E com todo esse potencial nas mãos, pequenas pausas diárias podem virar momentos de grande transformação e de reconexão pessoal. Eu falo que se todo mundo tivesse a oportunidade de aplicar pelo menos 10 minutinhos de energia Reiki e praticar nem que seja um dos 5 princípios diariamente, o mundo ia ser, nossa, outra coisa. Não tenho nem como dimensionar as transformações que isso poderiam levar para a sociedade, gerar no mundo como um todo. E é claro que os 5 princípios de Reiki, apesar de terem sido trabalhados, desenvolvidos pelo mestre Mikao Usui para preparar o reikiano tanto para o recebimento como para o envio da energia, eu sempre reforço e deixo claro que, mesmo que você não seja reikiano, não conheça a técnica, eles podem e deveriam, na verdade, ser praticados por todo mundo. Eu digo que se cada um conseguisse colocar nem que fosse porque às vezes o 5 pode ser meio exigir demais, mas se todo mundo conseguisse praticar um dos 5 princípios diariamente, com certeza o mundo seria infinitamente melhor. E eu vou resumir de forma bem sintética os 5 princípios de Reiki. Apenas hoje não me irritarei. Putz, já começou difícil, né? Não se irritar nos dias de hoje, quem é que consegue, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender e processar essa informação toda. Os 5 princípios, eles são um convite para a gente olhar mais para dentro, para poder trabalhar algumas questões energéticas, emocionais, espirituais, para fazer uma reforma interior. O não se irritar fala muito sobre olhar para dentro de si e tentar entender o porquê eu estou me irritando com determinada situação. Quando alguém causa algum tipo de irritação em você, diz muito mais sobre a emoção que já existe dentro de você do que sobre a pessoa que causou esse desconforto. As emoções, elas nos pertencem. Essa pessoa que te causou irritação, ela não fez nada além de acionar o interruptor que fez a emoção se manifestar. Então, quando você se deparar com uma situação de irritação, de zanga, de raiva, para alguns instantes se questiona: por que é que eu senti isso? Por que é que essa situação me gerou essa irritação, esse incômodo? Então, é assumir o controle das nossas emoções. Claro que o começo é mais complicado, você pensa, putz, já foi, já me irritei, já chutei o pau da barraca aqui logo no primeiro, então vou jogar tudo para cima, vou me irritar com razão, vou fazer tudo que tem direito. Não, não é bem por aí. Se você percebe que você derrapou, já é um sinal de que você está trazendo para o consciente. Isso é muito importante. Então você começa a refletir para que das próximas vezes você consiga frear, barrar essa emoção antes dela acontecer. Então, o começo pode ser que justamente você derrape, depois você reflita e pense, realmente, me irritei, fiquei zangado, fiquei irritado, mas esse processo é extremamente valioso para trazer para o consciente e trabalhar esse primeiro princípio, que é apenas hoje não me irritarei. Segundo princípio é apenas hoje não me preocuparei. Também bastante complexo, porque se a gente for parar para pensar, nosso cenário atual é de constantes instabilidades, né? Seja trabalho, relacionamento, rotina, saúde. A gente vive um cenário muito incerto e se preocupar acaba fazendo parte da nossa rotina. Mas quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está gastando tempo e energia e muito esforço, inclusive, com algo que pode ser que nem venha a acontecer. E eu sempre dou alguns exemplos de clientes, por exemplo, que me traziam situações para terapia, como... Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Nossa, eu tenho muito medo, muita preocupação de como meu pai ou meu namorado vai reagir diante de tal situação. Criava um cenário em que ia ser extremamente doloroso enfrentar aquela realidade e no final das contas, quando a situação de fato vinha à tona, vinha ao conhecimento dessas pessoas, a reação era completamente diferente, era acolhedora, tranquila, pacífica, e a pessoa estava literalmente sofrendo por antecipação de uma coisa que nem aconteceu como ela esperava. Então, o preocupar-se não vai impedir o sofrimento, muito pelo contrário, vai estender esse processo, uma vez que você começa a sofrer realmente antes do tempo. Então, ao invés de gastar tempo e energia se preocupando com algo, é muito melhor que você direcione esses esforços na busca de soluções, na busca de novos conhecimentos que facilitem esse processo. Então, apenas hoje, não me preocuparei. Terceiro princípio, apenas hoje serei humilde e agradecerei as minhas várias bênçãos.
todos os dias a gente tem alguma coisa para agradecer, só que justamente pela rotina corrida, acelerada, cheia de afazeres, a gente acaba nem se dando conta muitas vezes do que está diante dos nossos olhos, bem debaixo do nosso nariz. Então, é saber que todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem um papel fundamental nessa grande roda, nessas engrenagens que funcionam perfeitamente movendo o universo. Ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém. Tá cada um cumprindo o seu papel, a sua função como deve ser. E é entender também que aquilo que eventualmente pode parecer uma desgraça, uma tragédia na sua vida num primeiro momento, mais tarde, né, futuramente pode se transformar num grande sinal de bênção. Você pode olhar para trás e entender que, nossa, realmente aquilo foi necessário, foi preciso para um processo de transformação, de autoconhecimento, de elevação espiritual, moral, enfim, o que seja. Então, apenas hoje serei humilde e grato e agradecerei todas as minhas bênçãos. Quarto princípio, apenas hoje ganharei a vida honestamente, e esse pode causar uma certa confusão no começo, principalmente porque à primeira vista muitos já pensam: não roubo nada, não pego nada dos outros, então tô tranquilo. Não é só isso. Ganhar a vida honestamente é aprender a amar aquilo que você faz. E eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade, o privilégio de trabalhar com o que se realiza de fato. Mas é entender que o trabalho, por pior que ele possa parecer, se ele te ajuda a manter o seu sustento, sem ele poderia ser muito pior. Então é valorizar o seu trabalho. É aquela pessoa que mesmo que não se realiza, ela vai trabalhar de boa vontade, com um sorriso no rosto, de forma educada, trata bem os clientes ou os colegas de trabalho, não tenta puxar tapete, não é antiético, não é desrespeitoso, não tenta descredibilizar o próprio trabalho, a própria profissão. Ela tem gratidão por aquilo que ela faz. E com isso o universo retribui com o suprimento das suas necessidades. Então apenas hoje ganharei a vida honestamente. Quinto e último princípio, apenas hoje serei gentil e amável com todos os seres vivos. É importante que a gente entenda que não somos ondas, nós somos parte do oceano e que tudo está conectado. Então, quando você trabalha com uma técnica como o Reiki, por exemplo, pautada na doação de energia e de amor, é muito importante entender que ao beneficiar outro ser vivo ou outro elemento do universo, planta, cristal, pessoa, animal, isso volta na mesma proporção para você. Você também é beneficiado. Então, sempre que você se depara com alguém na rua, que você só simplesmente dê um sorriso, um bom dia, um boa tarde, né? Um gesto de carinho, um gesto de afeto para essa pessoa já pode transformar o dia dela e com certeza vai transformar o seu também, porque todo mundo está conectado de alguma forma. Então, apenas hoje serei gentil e amável com todos os seres vivos. Então, quando alguém me fala, eu não tenho 10, 15, 20 minutos para fazer autoaplicação de Reiki, nem para refletir esses 5 princípios, isso me diz muito mais sobre as prioridades dela do que sobre a rotina em si. Eu tenho certeza que sempre sobra 10, 15, 20, 30, às vezes 1 hora, mais até, para gastar tempo com isso daqui, rolando feed, vendo bobagem, vendo coisas que não vão agregar nada, não vão auxiliar nesse processo de reconexão, muito pelo contrário, vão te afastar da sua essência. Então, eu quero deixar um convite aqui, independente de você ser ou não um praticante da técnica Reiki, para que você escolha um desses 5 princípios que eu ensinei e tenta, pelo menos, colocar em prática no seu dia. Depois volta aqui nos comentários, me conta como foi, já fala aqui qual você achou que é mais fácil, qual que é mais difícil, e depois me conta qual foi a sua experiência. E claro, se você sentiu que o Reiki pode ser um caminho de conexão e você quer conhecer mais dessa técnica, aqui embaixo tem um botão, um link que você pode acessar e iniciar hoje mesmo o seu despertar, o seu estudo de Reiki 100% online. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, segue o canal para mais conteúdos como esse e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!